Wakebor, boa noite. A Sociedade Alternativa quer falar com você e eu sou a Sociedade Alternativa. Goiânia, 18 de julho de 2012.0010, calendário novo, ou 2022.0010, calendário velho, ou 2022, calendário mais velho ainda. Então nós, você, eu e todo mundo precisa se atualizar no novo calendário que começou em 2012. E de lá para cá, 2012.0000. E nós estamos em 2012.0010. 10 anos do tempo do papai no planeta Terra. Wakebor, porque eu sou o filho do homem. E eu estou aqui para conversar com você e para que possamos, mais uma vez, falar de um outro tema, de um novo tema, do dia de hoje, 18/7. E o nosso tema de hoje é: nós vamos de graça. Wakebor? Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos de graça. O porquê disso? Tanto que hoje eu estou de verde e amarelo aqui. Brasil! Porque o Brasil é o florão da América. E porque eu pensei nesse tema, ele veio à mente, e porque eu idealizei e resolvi falar o porquê que nós vamos de graça. É porque nós estamos num grande momento, num grande divisor de águas no Brasil. E com esse novo divisor de água que começou a ser firmado de verdade de 2012 para cá, agora nós estamos ouvindo um novo ecoar, um novo chamado, um novo som no Brasil. E ele diz assim: nós vamos de graça, nós vamos de graça. E eu quero contar uma história para você, dentro da história que nós estamos vivendo. E essa história é legal, muito legal. E ao mesmo tempo é uma história confusa, muito confusa. Mas eu sou o contador de história aqui no Brasil atualmente. E como eu falo de uma nova era, de um novo tempo, de uma transformação, o tema de hoje, nós vamos de graça, é para completar o ato 4. Hoje nós estamos no ato 4, certo? Porque nós estamos numa odisseia, uma grande odisseia mundial. Não é só no planeta Terra, não é só no Brasil, é no planeta Terra todo. Então nós estamos nessa odisseia total que já vivemos essa loucura há décadas. E o espaço de firmar ela para terminar essas loucuras é agora, de 2012.0000 para cá. É só isso que nos interessa. E com a longa e antiga história da humanidade. E por que nós vamos de graça? Por que nós estamos indo de graça? Porque a transformação já começou. É hora do despertar de cada um de nós. Se possível, antes da morte. Porque nós vamos de graça. E nós estamos no 4º ato. Eu falei da Odisseia do Mundo, né? E eu falei os 2 Brasil de hoje e mais um. E hoje nós estamos falando do porquê desse Brasil de hoje mais um. Nós estamos falando hoje porque nós estamos indo de graça. Certo? E falei também do suicídio geral. Porque o suicídio diário, né, aliás, o suicídio diário continua. Falei essa semana, dia 16, eu falei desse suicídio diário. Eu até dormi aqui falando ao vivo e a cores aqui. Se você tiver ouvido, se for ouvir ainda, já está no YouTube, no canal Sociedade 2012. O Wakebor. Nós temos um canal Sociedade 2012 no YouTube. Então, eu falei de suicídio diário e eu dormi até, porque eu estou muito cansado, né? Então é natural, às vezes não quer que aconteça, mas a gente acaba fazendo isso. E eu fiquei
Eu dormi, deu uma cochilada aqui ao vivo e a cores. Então, por que nós vamos de graça? Por que nós estamos indo de graça? Onde nós estamos indo de graça? Veja bem, o Brasil é o florão da América, iluminado ao sol de um novo mundo, certo? E nós estamos passando já no Brasil, há décadas ou talvez séculos, um momento de transformação e evolução para o bem ou para o mal. E dentro dessa transformação, que nós estamos vivendo, para o bem ou para o mal, acontecem fatos históricos que entram para dentro da história do Brasil e do mundo. Por isso que esse tema de hoje, nós vamos de graça, faz parte da história e do porquê está acontecendo hoje. Temos muitas histórias por aí. Umas deram certo, outras não deram certas. Olha, veja a grande mudança que teve para chegar nesse ponto de hoje. Em 1983 e 1984, começou um grito no Brasil. Um grito no Brasil. Queriam liberdade. Queriam liberdade. E para nós chegar nesse dia de hoje, nós vamos de graça, você tem que passar por todo esse funil, com esse movimento que cresceu em 1983 e 1984, que se consumou em 1985, para ver a merda que nós fizemos naquela época, que a minha geração fez, para que nós estamos colhendo hoje. Porque tudo tem um prol, para o bem ou para o mal. E como separar isso? Veja bem só, 1985, um grito que começou em 1983, que chegou e Goiânia foi um dos grandes palcos desse grito. O grito de diretas já! Diretas já! Diretas já! E com esse grito de diretas já, em 1973 e 84, eu estava onde naquele momento? Eu estava nas fileiras do Exército Brasileiro. Eu era reservista da turma de 1983, 1984. Naquele momento, Figueiredo era o nosso presidente. Foi o último presidente do tempo dos militares comandando o Brasil. Não vou falar em ditadura, porque eu nunca senti esse negócio de ditadura na minha vida naquela época. Então, o grito direta já, de 1983 a 1985, e que Goiânia foi um grande palco, na Praça Sica em Goiânia, foi um grande palco das diretas já, veja hoje o porquê estamos indo de graça. Naquela época, quem aflorou mais os diretas já? A turma de Ulisses Guimarães. O MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O MDB é um dos grandes responsáveis pelo que está acontecendo hoje. Os diretas já pediram e as Forças Armadas entregou para o civil em 1985 com o evento Tancredo Neves, que foi eleito pelo Congresso, mas não tomou posse. Tancredo Neves morreu. Quem assumiu? Sarney. E depois desse movimento direta já, surgiu com esse novo movimento que já estava entrincheirado, que eles fizeram uma revolução em 1964, tentando fazer do Brasil um país comunista. Eles não conseguiram. Mas eles durante todo o regime militar, eles se prepararam, se armaram para pegar o poder de volta. E as diretas já foi um desses poderes que estavam nas ruas do Brasil pedindo que os militares deixassem o poder e entregassem para a democracia, para a falsa democracia que nós vivemos hoje.
direta já, 1983, 1984 e com a conclusão em 1985, quando o presidente João Batista de Oliveira Figueiredo entregou o poder para José Sarney, que era para ter sido para Tancredo Neves, mas não deu certo, morreu. Iria dar certo lá para cá? Também não ia dar certo. Tancredo Neves também fazia parte da velha política. Ulisses Guimarães, depois das diretas já, o que eles fizeram? Todos eles estavam preparados, porque começou o retorno desse povo todinho para o Brasil nos anos de 1980. Que a maioria desse povo que voltou para o Brasil em 1980, que foram exilados, foi pedido para sair do Brasil, todos eles voltaram. O governo militar liberou a entrada de todos eles. E todos eles entrou forte na política. E nós, inocente, ignorante, acreditamos nisso. Nós queríamos uma mudança. Não é que eu achava que o exército estava ruim, não. Mas é influenciado pela política, né? O povo em si pediu direta já. E quando começou as diretas já havia tido eleições diretas no Brasil. Em 1982, o governo militar já tinha liberado eleições diretas no Brasil para governador. Em 1982, em Goiânia, eu lembro, eu votei, meu primeiro voto foi para o governador Íris Rezende Machado, aqui em Goiás. Se tornou um grande político do estado de Goiás, foi prefeito, vereador de Goiânia e foi eleito governador do estado de Goiás em 1982. O PMDB foi para a rua pedir voto. Íris Rezende foi eleito pelo PMDB em Goiás. Então, essa história, ditadura, ela não cola. Houve uma ruptura pelo que estavam querendo fazer, é a mesma situação, embora eu tenha nascido em 1964, é a mesma situação que estava naquela época que está acontecendo hoje. Só que hoje é de forma cruel. Hoje eles se prepararam para isso. Eles se prepararam para isso. Os partidos políticos se prepararam para isso. E não importa se era partido político de esquerda ou de direita, porque a merda é a mesma. Só que surgiu uma ruptura. Aí, em 1964 a 1985, em 1982, nós tivemos eleições diretas no Brasil, em todos os estados, para governador. Então, quer dizer, as Forças Armadas já estavam abrindo o caminho para isso. Mas aí foram para a rua exigir para presidente. Os civis daquela época, toda aquela corja que foi exilada do Brasil, que era o mal do Brasil, voltou como herói. Essa é a nossa pior parte. Porque toda aquela corja que foi tirada, que foi exilada, que saiu do Brasil, todos voltaram como heróis para o povo brasileiro. E o povo brasileiro se fudeu com essa corja. Porque essa corja, em 1985, tomou o poder. Quando foi em 1988, foi proclamada uma nova Constituição para o Brasil. Uma das constituições mais corruptas que esse Brasil já teve. Uma Constituição uma Constituição horrível que nós temos que suportar até hoje. Por que nós estamos indo de graça hoje? Nós vamos de graça hoje. Por quê? Porque a história nos diz que o poder emana do povo. E se o poder emana do povo, chega um momento que esse povo tem que fazer alguma coisa. E estamos fazendo. De modo certo ou errado, não sei. Sei que estamos fazendo. Então o efeito direta já em 1983, 1984, que foi para a rua, e eu estava no exército, nós fomos proibidos de sair do quartel, porque nós estávamos de prontidão, para qualquer coisa o exército estava pronto para agir. Em 1984, as Forças Armadas estavam prontas para agir para qualquer coisa que acontecesse no Brasil.
Mas o exército não queria e continua não querendo guerra com o povo. O exército quer que seja resolvido dentro das chamadas 4 linhas que Bolsonaro está falando. Então, o efeito direta já nos conduziu a isso de hoje. E nós começamos a votar. Votar para presidente, votar para prefeito, votar para governador, votar para senador, deputado federal, deputado estadual, vereador. Olha a merda que nós fizemos, porque nós não queríamos participar do processo político. Nós queríamos criticar o processo político e eu fazia parte disso. Criticava, mas votava. A gente votava acreditando nas palavras mentirosas desses políticos que nos enganou a vida inteira. Nós somos inocentes? Não. Nós somos vítimas? Também não. Nós somos um povo bom, corrupto, em função da corrupção exagerada, do jeitinho brasileiro. Então por que nós vamos de graça hoje? Porque nós queremos, de verdade, uma mudança que nós sempre quisemos. Em 1964, eu não estava lá, porque eu tinha nascido naquele ano, então eu não estava naquela revolução. Eu ouço a história, vejo a história e participei como reservista no Exército Brasileiro. Então eu peguei os últimos períodos do regime militar e eu nunca me senti coibido de nada. Nada. Em 1983, 19 anos eu completei e eu estava lá. Em 1982, 18 anos, fiz o registro de reservista, né? Eu não lembro o nome, como é que fala. Eu fiz a apresentação como reservista, fiz o meu registro para ser convocado ou não. Eu fui convocado. Vibrei pra caramba lá. Foi muito bom. Conheci muita gente, muitos amigos, que até agora a gente voltou a se encontrar, alguns lá de São Paulo, estamos encontrando procurando de Brasília, aqui em Goiânia, estamos reencontrando essa turma de 1983, 84, que nós servimos o Exército Brasileiro. E muitos deles querem ir para a rua. Estamos indo para a rua. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não errar mais. Chega de errar. Nós erramos demais, acreditando nos políticos, acreditando na teologia. Nós estamos sempre errados. Nós não fomos estudar, evoluir. Não era para comer o fruto proibido, mas era para evoluir. E nós não fomos. Nós ficamos cegos, fechamos as vistas para tudo. O político está fazendo. E criaram tantas leis burras que hoje nós estamos sofrendo por causa delas. Tem muita coisa que nós estamos sofrendo por causa das leis burras, que começou com a maldita Constituição Cidadã de 1988 e hoje eles estão engolindo essa Constituição. Nós estamos engolindo essa Constituição. O Supremo Tribunal Federal está aproveitando dela ao máximo, porque ela tem muitas brechas para a corrupção fluir. A nossa Constituição tem brecha que vocês não têm. Acho que todo mundo já sabe que tem noção. Ela tem brecha demais, não vai dar certo nunca. Nunca vamos ser um país civilizado, bom, com essa Constituição Cidadã de 1988. Hoje, muita gente ainda não entendeu isso, mas está indo para a rua. Estamos indo de graça para a rua. Ainda eu chego lá ainda. Então é o seguinte, aí as diretas já, 1983, 1984. Aí vocês lembram depois, o Caçador de Marajá? Que a Globo nos empurrou? Eu acreditei, eu votei no Fernando Collor de Mello. O Caçador de Marajá. Nossa, parece que agora o Brasil vai dar certo. Olha a merda que deu. Olha a merda que deu. Em 2 anos, por mais que ele tenha feito a abertura no Brasil, em 2 anos caiu, mostrou que
que o sistema não era ele, o Fernando Collor de Mello sozinho, era todo o sistema que envolve e envolve a política brasileira. Por que esse tanto de partido político hoje? Porque todo mundo quer roubar. E tudo é cria do PMDB, da Arena Antiga, Aliança Renovadora Nacional. Aliança Renovadora Nacional. Era MDB e Aliança Renovadora Nacional. Era dois partidos, praticamente. Tinha uns outros, mas não tinha poder nenhum. Era só os dois partidos. Certo? Dos dois partidos só. Aí depois, com a abertura, com esse tanto de partido político, nasceu o PSDB, cria do PMDB. Nasceu o PT. Só cria de Lula? Não, cria do sistema. Tinha brecha. E nós, cegos, surdos e mudos, não fizemos nada. A Constituição de 1978. Ulisses Guimarães. Eu não lembro aqui a falar a frase, mas eu lembro o final. Está promulgada a Constituição Cidadã de 1988. E de lá pra cá, nós, ó. O jeitinho brasileiro, ó. Pó. Só deu merda. Somente ladrões. Nós votamos querendo mudança. Nós não votamos para votar em ladrão, mas nós votamos todos os anos, de 4 em 4 anos, nós votamos nessa merda querendo mudança. Aí começou a surgir, depois da liberação de 85, depois da liberação da nova Constituição, aí começou as merdas que tem até hoje, chamada CPI. Nenhuma deu certo. Nenhuma fizeram o que tinham que fazer. Por quê? Porque político protege político. Ladrão protege ladrão. Bandido protege bandido. E o povo de bem fica esperando 4 anos para votar, para ver se vai acontecer uma mudança. Porque esperamos, não lutamos, nós não somos unidos, nós somos divididos. Não, começou a surgir a CPI. Aí, depois das diretas já, veio o movimento dos caras pintadas. Viramos índios e pintamos a cara. Fomos pra rua, cai Collor. E caiu Collor. Certo? Primeiro impeachment no Brasil. Na era moderna. Collor caiu, Itamar Franco entrou, era vice, entrou. Itamar Franco tentou, coitado. Fez o que deu conta. Tentou. Mas foi através de Itamar Franco que nós recebemos uma herança maldita, chamada PSDB. O PSDB, junto com o MDB e junto com esse forte PT hoje, eles andavam de mãos dadas, brigavam só para enganar o povo que dizia que eles eram diferentes. E nós acreditávamos nisso. Nós íamos para a rua, mudava, porque o efeito Collor, o povo foi para a rua também pedir o impeachment de Collor. Aí nós recebemos uma herança dessa história chamada PSDB, que era uma ruptura do MDB e outros partidos, e nasceu o PSDB. E com o PSDB, Fernando Henrique Cardoso. Presidente 2 vezes. E eu votei nele 2 vezes para presidente da República. Por quê? Porque a gente acredita em conto da carochinha. Nós acreditamos ainda em conto de fada. Plano real, primeiro governo, praticamente, realmente, o real foi bom no início, aos olhos da gente não tinha inflação, mas a gente foi vendo com a história. Aí precisava de 4 anos para estabilizar, certo? Mas a merda já estava sendo feita, o povo não via isso.
O Congresso Nacional, com todas as situações, nós ainda votamos e aceitamos aquilo lá. Porque tem que fechar aquela merda lá de Congresso Nacional. Tem que fechar. Você acha que votar esse ano 2002 vai resolver alguma coisa? Vai não. Só com revolução. Então nós vamos para a rua de graça. Estamos indo agora de graça. Mas Fernando Henrique Cardoso foi 2 vezes presidente do Brasil. Plano Real. Foi por causa do Plano Real, ministro de Itamar Franco. Plano Real, ministro da Economia de Itamar Franco. Plano Real, quem que deu? Fernando Henrique Cardoso é o cara. Fernando Henrique Cardoso é o cara. É o cara. E hoje está aí o resultado. Fudeu com o Brasil. Endividou o Brasil também. E nós, direto já, movimento Caras Pintadas, né? Collor caiu e o Brasil foi dormir de novo. O gigante não tinha acordado. O gigante continuou dormindo. Era só um momento. Cara pintada, os movimentos que vai surgindo aí. E pessoas entram e a gente vai nessa onda. Olha a onda. Olha a onda, onda. Ha! Olha a onda. Né? Nós vai nessa onda. Aí Fernando Henrique Cardoso, 8 anos presidente do Brasil. E nós? E a conta? Quem tá pagando? Nós. Por quê? Porque a gente acredita que tá aqui. Aí começou a ver, aí eu falo, pô, inflação, não tá tendo inflação, mas tá tendo inflação. Como é que não tá tendo inflação? Aí, 94, 4 anos, 98, nova eleição, Fernando Henrique Cardoso, os movimentos pararam, Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, de novo. Beleza, parece que não tinha como ser outro, tinha que ser ele mesmo. Só que aí surgiu nesses movimentos, nesses movimentos que hoje nós vamos de graça, muita gente, brasileiro, ia porque estavam pagando, porque, gente, é dinheiro demais. Então, muitos movimentos aconteciam porque muita gente estava recebendo. Aqueles caras que idealizavam os movimentos, eles faziam de tudo para o nome dele aparecer, assim como faz hoje, para o nome dele aparecer para ser candidato na política. E entra lá, eu não sei o que acontece, gente. Entra lá, todos eles se corrompem. Todos eles mudam a versão do que prometeu para nós. Por que será? Por que será? E por que nós estamos indo de graça hoje? Você sabe? Ainda vou chegar lá. Aí é o seguinte, aí nós estamos vendo um Brasil movimentar, um Brasil querendo sair desse pulgueiro, dessa merda toda, mas a Constituição não deixa. A Constituição, traficante de droga aproveita, empresário aproveita, funcionário público aproveita, funcionário por empresa privada aproveita, porque a Constituição Cidadã de 98, o povo pode tudo com ela. O governo tem que dar tudo pro povo. Sabe quando isso vai dar certo? Com a Constituição de 88, o governo foi obrigado a dar o SUS, Sistema Único de Saúde. Num país corrupto igual o Brasil, nunca vai dar certo, porque a medicina, os médicos também são corruptos. O Sistema Único de Saúde não funciona por quê? Porque existe um sistema paralelo que é bancado por quem tem dinheiro, que eles não vão aceitar só o SUS. Por quê? Porque o governo é corrupto. E nós vamos ainda de graça. Por quê? Porque nós queremos mudança. O povo sempre quer o melhor para a sua vida, para o seu próximo, sempre quer o melhor. Existe o mal? Existe, mas o povo, na maioria, é do bem. Só nós temos que acabar com o jeitinho brasileiro, mas a Constituição deixa isso acontecer. O cara abre uma empresa, na maioria das vezes,
fecha as portas devendo tudo o que ele comprou para receber o crédito, recebeu coisa, fez uma coisa, abre empresa, responsabilidade limitada. Não tem que pagar. O jeitinho brasileiro é corrupto. Aí nós queremos a mudança. Em 1982, votamos para governador. Certo? Aí com a Constituição de 88, começou a liberar a eleição para presidente. Mas não lembro se foi 88 ou 89. Acho que foi 89 que o Collor de Mello foi eleito. Foi eleição direta, que nós votamos. Tinha vários candidatos, daqui a pouco eu falo o nome, foi candidato, 89. Até o governador de Goiás atual foi candidato em 89. Doutor Ronaldo Caiado. Falei, cara, que cara corajoso. Pôs a cara lá e falou, não, eu quero ser presidente do Brasil. O governador atual de Goiás, em 89, ele foi candidato a presidente do Brasil, Ronaldo Caiado. Acho que eu devia ter votado nele. Mas fui votar no Caçador de Marajá, Fernando Collor de Mello. A Globo era maravilhosa, sensacional, tinha a melhor programação, encantou a gente desde criança, tinha Disneylândia, tinha um bocado de coisa boa. Aí a gente via os Três Mosqueteiros, Portos, Aramis e D'Artagnan, achava legal, a Disneylândia e outros programas mais, as novelinhas boas. E a gente foi se deixando contaminar pelo poder da Rede Globo de televisão. E você acha que eu quero que a Globo seja fechada? Quero não, porque eles são bons naquilo que faz. São corruptos. Só mudar isso, que o Brasil também é. Eu vou condenar a Globo sozinha? Não sou otário, né? Por culpa na Rede Globo? Sozinha? Não! O sistema todo é corrupto. Todos nós somos corruptos. Aí o SUS da Constituição e o sistema privado. Você acha que médico vai querer trabalhar no SUS para nos atender? Sendo que tem um hospital particular para curtir, ganhar dinheiro, muito dinheiro, quer tudo por dinheiro, não é nada de graça. Uma consulta caríssima. Então, o SUS, a gente finge que tem o SUS, né? Mas é uma máfia, tanto do governo como do sistema privado, das empresas de plano de saúde e de muitos funcionários públicos que têm má vontade, vai atender, nada, vai atender, vou atender para quê? Com qualidade. Eu quero é que ele vai atender, vai pagar plano de saúde. Aí do povo paga plano de saúde. Essa é uma das grandes burrices do povo brasileiro. Se o sistema de saúde do SUS é gratuito, para de pagar plano de saúde, gente. Vamos obrigar o governo, já que é a Constituição dele, vamos obrigar o governo a fazer a coisa direita? Vai nada. Ninguém tem coragem não, o cara tem medo de morrer. Bom, eu não pago mais plano de saúde. Wakeboard, já mais de 10 anos. Pago mais não. Plano de saúde não pago não. Toda vez que vai precisar de um plano de saúde, a gente nunca vai de graça, tem que pagar mais ainda. Porque os planos de saúde, eles não tem coisa lá que eles não. Você vai lá, pega a notinha, paga, quem sabe a gente vai restituir para você. Então, o plano de saúde vai se fuder. Tô nem para vocês não. Se morreu. Se ficar isso assim, então, eu vou pro SUS. Eu vou no SUS. Não tem problema não. Wakeboard. Então, por que nós vamos de graça? Veja bem, a gente tem que dar um vai e vem, aí veio o efeito 1979, né, que foi o Collor, e o outro que, depois Fernando Henrique Cardoso, cara, eu fico assim imaginando o tanto que a gente tem boa vontade, porque o que eu vou dizer agora para vocês, eu já falei muitas vezes. O outro, ele candidatou em 89, candidatou em 94, me parece que ele também candidatou em 98. Falei, esse cara deve ser muito bom. Porque esse cara quer ser presidente do Brasil de qualquer jeito. Esse cara só pode ser bom, porque não é possível. Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores. Né? Fazendo aquela convulsão. Efeito Fernando Henrique Cardoso já está sufocando o Brasil. E parece que não surgia. Aécio Neves. Nesse período, quem lembra da CPI do anões do orçamento? Só caiu um praticamente. O Ibicem Pinheiro, que era presidente da Câmara, caiu. E alguns outros lá. E não aconteceu nada com esse povo. Ninguém foi preso. Então CPI para mim é burrice.
Nossa. Aí, o Brasil estava tão assim, o cara tentou e conseguiu. E eu votei nele em 2002. Eu votei no Lula. De graça. Falei, esse cara deve ser bom. Esse cara tá tentando desde 89 ser presidente do Brasil. Ele deve ter alguma coisa pro Brasil. E aí, gente, eu descobri que era tudo pão com mortandela. Tinha nada de graça ali. Quem ia, todo o sistema corrompido pelo... Olha só, para de culpar só o PT. Corrompido pelo PSDB. Os dois vice-presidentes da República do PT era de onde? Do PMDB. Do PMDB. O PT foi eleito em 2002 com meu voto, Lula, Luiz Inácio da Silva. E hoje eu tenho orgulho de dizer, é patrimônio do Brasil, porque Lula é nosso. Eu vou de graça hoje. Antes eu nem ia, não gostava de campanha política, hoje eu vou de graça. Mas o Lula é patrimônio nosso. Ninguém no planeta Terra tem um cara igual o Lula. E duvido se tem algum pior do que o Lula. Igual, até ele já falou que não existe no Brasil uma viva alma mais honesta do que ele. E como é que eu não vou de graça hoje para as ruas verde e amarelo? Como é que eu não vou de graça? Porque o Lula é o maior ladrão do planeta Terra. É patrimônio brasileiro. Respeita esse cara. Respeita esse cara. Esse cara tem lábia. Votei nele em 2002. Aí no governo dele, nos primeiros 4 anos dele, caiu a turma dele. Mas ele não caiu. O cara é forte. Ele não caiu. Aí eu iria votar nele de novo em 2010, 2006. Mas nem a pau, Juvenal. Nem a pau. É igual aqui em Goiás. O Iris Rezende, em 1982, foi eleito governador do estado. Eu votei, ele foi eleito governador 2 vezes. Eu votei nele 2 vezes. Só que aí, ele quis de novo. Ele devia ter deixado o Maguito Vilela ser candidato e eu não quis. Porque o Iris era... O cara também era coronel. Ele batia o bucho na mesa, o resto todo mundo tremia na frente dele. Aí em 98, ele peitou o PMDB, esse PMDB de bundões, porque o PMDB é um dos partidos que tem mais bundões, é o PMDB. Aí o Iris peitou e falou, não, eu sou candidato pela 3ª vez para governador do estado. Maguito, baixa a faixa. Aí entrou uns candidatos, não deu. Aí o PSDB encontrou um lá. Falou, não, vai lá você, enfrenta esse cara aí. Porque todo mundo estava com medo de enfrentar o Iris Rezende. Pode, eu tô desse? Todo mundo em Goiás estava com medo de peitar o Iris Rezende, governador que tinha certeza que ele ganhava. Aí em 98, o Iris Rezende perdeu feio em Goiás. Pro Marconi Perillo. Não sei quem é pior. Mas ele perdeu feio. E eu pedi voto pro Marconi Perillo. No dia que ele foi eleito, eu fui pra rua, nós brincou, bateu panela, nós pedi voto pro Marconi. Porque eu não votei no Marconi, eu votei contra o Iris. Se fosse o Maguito Vilela, eu tinha votado no Maguito. Mas eu votei no Marconi. Falei, pois, jovenzinho, cara jovem, novo, o Marconi. Foi uma semente que o PSDB plantou sem querer e que deu certo. Deu tanto certo que Marconi Perillo foi eleito 4 vezes governador do estado de Goiás. E é por isso que hoje nós temos que ir de graça. Porque agora, nesse ano, o Marconi Perillo disse que vai ser candidato a governador de novo. E pode ser que o povo, como nós somos muito burros, pode ser que ele se reeleja pela 5ª vez governador do estado de Goiás. Por quê? Porque os caras na política, eles não querem trabalhar para o povo, eles querem trabalhar para o poder. Na política, até hoje, não apareceu nenhum para trabalhar pelo povo.
Mas por que que nós estamos indo de graça hoje e nós temos que continuar indo de graça até outubro? Porque já começou uma mudança no Brasil. E essa mudança começou no Brasil em 1964, onde os militares, e tem uma frase, se vocês procurarem na internet, tem uma frase, uma fala de Figueiredo. De Figueiredo. Nós vamos entregar o poder para eles. E vocês um dia vai pedir que nós voltemos. E é o que está acontecendo hoje. Artigo 142. O povo brasileiro está pedindo já há 2 anos o artigo 142. Volta, Forças Armadas, pelo amor de Deus. Volta as Forças Armadas. Sabe por que ela não voltou ainda? Porque tem no Brasil hoje. É por isso que nós vamos para a rua. É por isso que eu vou para a rua. Se continuar, não aparecer outro. Porque eu vou para a rua de graça. E o tema de hoje é isso. Nós vamos de graça. Mas antes disso, nós tivemos também uma jornada em junho de 2013. Pequeno detalhe, o povo foi para a rua, começou um evento, foi para a rua, 2013. Mas aí, se eu for falar agora por que eu tenho que falar antes, que em 2016, nós tivemos outro evento importante no Brasil. Primeiro, foi lá em 2002, o grande evento que ia fazer o que está acontecendo hoje. Porque o que está acontecendo hoje só é possível porque o Lula foi presidente do Brasil. Porque o Lula foi presidente do Brasil e por 2 vezes. Se não fosse o Lula, ele não tivesse ganhado, nós íamos ficar na merda mais uns 100 anos. Mas ainda bem que o Lula conseguiu ser presidente do Brasil por 2 vezes. Porque o Lula ultrapassou todos os limites da política mundial. O Lula passou todos os limites da política mundial com pão e mortandela. Comprou todas as faculdades que já vinham comprando desde 64, porque os militares ainda tentavam fazer um bom governo, mas desde 64 a esquerda, que entrou em guerra contra a direita, ficou o movimento, eles tentaram até conseguir em 85 Figueiredo entregar. E Figueiredo falou, vocês vão pedir que não vai, tá, viu? Só procurar na internet, você vai ver a fala do João Batista de Oliveira Figueiredo, que foi um bom presidente do Brasil. E eu gostava dele. Aí o efeito Lula tinha que acontecer. Porque hoje nós só podemos viver isso que nós estamos vivendo por culpa do Lula. Se fosse só o PMDB e o PSDB, o Brasil estava todo mundo na maré, estava todo mundo tranquilo. Mas o poder que Lula quis, gente, vocês não têm noção do tanto que ele ajudou a foder o Brasil. Ele ajudou tanto a foder o Brasil que era importante o Lula ser presidente do Brasil, para que senão hoje nós só podemos ir para a rua de graça e falar que vocês estavam indo por causa de pão e mortandela. Tinha que acontecer o efeito Lula. Tanto que a culpa da queda de Dilma não é de Dilma. Não é da Dilma. Porque a Dilma era e continua sendo uma anta. Comandada por Lula. A Dilma só caiu porque ela não deu conta de administrar os rombos que foram feitos nos cofres públicos do Brasil por Lula. E como ele deixou de ser presidente, o poder dele caiu, diminuiu. Ele não tinha tanto poder mais para controlar o Brasil. O poder dele era enquanto presidente. E terminou o governo de presidente, ele tentou continuar comandando, mas a política é cruel, a política é um trem nojento. É por isso que nós vamos para a rua hoje, para acabar com essa nojeira. Nós vamos de graça. Eu continuo agora com mais força convocando povo brasileiro, vamos para a rua de graça. Mas não vamos fazer igual a merda que fez o MBL. Movimento Brasil Livre Liberal. O MBL, esse efeito Dilma, o MBL foi muito importante nisso. Mas o MBL provou para nós que é um lixo.
Porque nas diretas, no impeachment de Dilma, porque Dilma caiu não por causa dela, foi por causa do rombo que Lula fez, ela não deu conta de administrar. Ela caiu por um detalhe financeiro, chamada pedalada fiscal. Ela não tinha para onde correr, gente. Ela não tinha para onde correr. O primeiro governo dela já foi ruim pra caramba e ela foi reeleita. Agora, com esse efeito que nós estamos vivendo aí aqui hoje, nós estamos para a rua, direta já, movimento Cara Pintada, jornada de junho, e com essa merda de MBL que aconteceu, nós estamos indo para a rua hoje para quê? De graça. Porque nós estamos fudidos. E o MBL que tinha um trabalho bonito em 2016, pedindo impeachment de Dilma, foi o MBL e outros liberais lá que pediram, chamaram, vamos gente, vamos acordar, vamos pedir o impeachment de Dilma. Dilma não deu conta de segurar a merda que Lula fez. Aí nós foi pra rua, nós já estamos indo pra rua de graça desde 2016, não é da agora. Nós estamos indo pra rua desde 2016, só que aqueles cara do MBL, todos eles candidatou a um cargo público. E vocês já sabem o que eles estão fazendo, as merdas que eles fizeram. E eles viraram contra o povo brasileiro. Então, o MBL hoje ninguém quer seguir mais. Nós não vamos de graça pras ruas por causa do MBL, dos movimentos liberais. Sabe por que nós vamos de graça hoje? Porque o Brasil mudou. O Brasil está mudando. Sabe por que nós continuamos indo de graça hoje? Porque surgiu um cara louco, um bom, maravilhoso, que falou assim, eu vou ser presidente desse Brasil também. Ele foi por 28 anos deputado federal, vereador, depois federal. Ele conhece todos os podres daquela merda lá, todos. Já tentaram derrubar ele várias vezes nesses quase 4 anos. Já tentaram matar. Já tentaram pegar ele de todo jeito. E o todo-poderoso juiz que tinha a maior moral no Brasil, chamado Sérgio Moro, que com o movimento liberal, que nos convidou para ir para a rua, e Sérgio Moro, um poder lá no Paraná, mudou o rumo do Brasil, prendendo Lula, o maior ladrão do planeta Terra. Lula. Eu me divirto muito com isso. E hoje nós vamos para a rua e o Moro tentou também destruir Jair Messias Bolsonaro. Então nós vamos de graça hoje por causa do Brasil, não é por causa do Bolsonaro. Nós vamos de graça hoje para as ruas porque o Brasil está mudando. E como somente ele, Jair Messias Bolsonaro, devolveu o patriotismo para nós vamos com ele. E nós temos que ir com ele até o final. Até o final. A não ser que surja uma outra luz aí mais poderosa do que ele. Eu acho que não vai aparecer. Porque eu sou a grande confusão. Eu sou o tocador de berrante. Eu sou o filho do homem. Eu estou de volta ao planeta Terra. E até agora eu não estou vendo nenhum. E tem um que está entrando aí chamado Pablo Marçal. Que está conquistando algumas pessoas, porque o grande problema do Brasil é que os evangélicos não são unidos, a religião não são unidas, mas mesmo assim nós estamos de graça. E o Pablo Marçal é mais um daqueles que, se você pegar toda a fala que ele fala, ele mete o pau em Lula e Bolsonaro, que ele tem a resposta para resolver o problema e que ele também tem uma missão que Deus convocou ele. Então eu tenho muito cuidado com essas pessoas que falam que Deus convocou. A fala de Deus com o Bolsonaro é diferente. Ele fala assim, ele um dia estava meditando, conhecereis na Bíblia, aí ele olhou João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bolsonaro está procurando a verdade até hoje. E ele ainda não encontrou. Mas ele foi ungido, pelo jeito que eu tenho visto, para isso. Porque o cara trouxe o patriotismo de volta ao Brasil. O cara trouxe Deus para dentro do Brasil. O cara trouxe família que está morta para dentro do Brasil de novo.
Deus, pátria, família. Ele tem falado isso desde as campanhas. Desde as campanhas que ele falou que foi pra rua. Começou a ir pra rua em 2014, quando ele sentiu o que queria. 2015, ele falou, vou pra rua. Eu vou ser presidente desse Brasil. E o cara foi pra rua, conquistou o povo, conquistou a multidão. E as pessoas começaram a se encantar com esse cara. Esse cara está até hoje encantando o Brasil. Está encantando o planeta Terra. É por isso que eu vou de graça. É por isso que eu continuo indo de graça. É por isso que nós vamos de graça. Pelo Brasil, não pelo Bolsonaro. O problema é que toda nação precisa de um comando. Eu vou de graça pro Lula? Eu vou votar de novo num ladrão igual o Lula? Eu vou votar no Marconi Pirilaguá de novo se ele for candidato a governador do estado de Goiás? Não vou, gente. Agora, qual o santo que a gente vai colocar lá? Nós vamos de graça até quando? Nós precisamos evoluir, despertar. Porque o que vem pela frente vai ser muito dolorido. E será que Bolsonaro vai suportar, vai dar conta? Porque quando ele conhecer essa verdade que ele procura, eu te garanto, esse bando de gente que está do lado dele, principalmente o bando religioso, vai xingar ele até não ter mais jeito. Porque o que eu falo, eu tenho coragem de falar para qualquer um, na cara de qualquer um, sem precisar machucar ninguém. Porque eu estou de volta ao planeta Terra, revelando o anticristo, e eu vou de graça. Eu vou de graça. Falando isso pelas ruas de Goiânia, tocando um berrante. E eu continuo de graça. Nas manifestações, sabe que é muito chato? É porque vai para as manifestações, a maioria daquelas pessoas lá que vai lá, que começa a falar seu nome, eles já são candidatos a deputado federal e estadual. O que eles vão fazer lá? Principalmente essas pessoas que falam assim, que querem conservar, os chamados conservadoristas. Esses caras querem conservar o quê? Se eles não conheciam nada do que Bolsonaro está falando. Deus, pátria, família. Que dia que esses conservadores ouviram isso? Deus, pátria, família. Foi Bolsonaro que trouxe isso, gente. Foi Bolsonaro que está aí resgatando essa mensagem. Está comendo o pão que o diabo amassou. Está sofrendo. Sendo humilhado em praça pública por muitos burros de esquerda. Mas ele está sendo ovacionado pelo povo brasileiro. E ele está suportando. Olha o que ele está fazendo. Motociata. De graça. As motociatas. O ladrão lá, o STF, o Supremo Tribunal Federal de Ladrões, tá lá doidinho para pegar Bolsonaro. Não deu conta. Não vai dar conta porque aqueles caras lá são bandidos. São crias do Lula. São crias do FHC, do Fernando Henrique Cardoso. Essa velharada que tá lá, foi os dois que colocou. Fernando Henrique Cardoso, um bandido que governou o Brasil por 2 vezes, fica de fora, fica na sua aí, afasta o trem. E esse Lula que quer, de novo, através de uma manobra dos ladrões do STF, e esse Congresso Nacional safado não faz nada, aí o efeito Bolsonaro, eles estão querendo de tudo para pegar o cara, para destruir o cara. Mas eles não imaginavam que ia surgir esse efeito Bolsonaro, e eles não imaginavam que o povo iria despertar, que o gigante acordou, que um filho teu não foge à luta. Eles não sabiam interpretar o hino nacional brasileiro, porque esse dia ia chegar, e nós estamos indo de graça, e vamos continuar indo de graça, porque chegou esse dia, o gigante acordou. O gigante acordou. E eu falo de uma sociedade alternativa que eles ainda não conhecem. Porque na medida que as pessoas for conhecer essa sociedade alternativa, eles vão largar o Estado laico e o Estado religioso e vir para cá, entrar para dentro da sociedade alternativa e viver seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma obra importante neste momento. As pessoas têm que receber seu livre-arbítrio de volta para continuar indo para a rua.
O STF quer nos banir. O STF não aceita o povo falar. Por quê? Porque eles querem um governo corrupto de esquerda chamado Lula. E isso não vai acontecer. Não vai. Temos que continuar indo para a rua? Temos. Lula só é eleito com as urnas roubadas. E como o exército já entrou na parada, não vão conseguir. E nós temos que ir para a rua mesmo. Temos que ir de graça, sem pestanejar. Motociata, carreata, de a pé, temos que fazer e gritar: Brasil, Deus, pátria, família, Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo. Isso, nenhuma campanha política nos últimos 40 anos existiu. Por que 40 anos? Porque é o tempo que nós voltou depois de 1964, 82. 40 anos. De lá para cá não teve ninguém. Ninguém. Agora tá surgindo o Pablo Marçal aí, querendo pegar carona com Deus, que ele tem a solução. E o cara mete o pau o tempo inteiro em Lula e Bolsonaro. Vamos acordar, ateu e religioso. Vamos nos unir em prol de uma nação de brasileiros. Vamos para a rua? Vamos para a rua? Não sou candidato a nada nessa eleição. Não sou candidato a nada nessa eleição. Mas eu vou para a rua. Eu vou me preparar para o futuro do Brasil. Eu estou aqui de volta ao planeta Terra e ainda estou sendo transformado e educado cada vez mais para mim evoluir, estudar um pouco mais, entender o que eu faço, muitas revelações que eu não consigo transmitir da noite para o dia. Eu uso as redes sociais hoje, então todos nós temos que acordar, porque a sociedade alternativa é um caminho. É dona da verdade? Não! A sociedade alternativa é apenas um caminho que o Espírito de Deus mandou para a Terra para despertar cada um de nós para fugir do Estado laico e do Estado religioso, sem forçar ninguém a nada. A sociedade alternativa é informação. A Bíblia pode te ajudar? A Bíblia te leva para a rua? Não. O cristianismo não tem união. Tem ala cristã que nem vota. A congregação cristã nem vota. Por quê? Porque são orientados a não participar de um processo, porque a religião deles não permite. Pode uma merda desta? Tem outras religiões que não votam porque o pastor deles, o pastor lá, o mestre deles lá, não. O nosso reino não é deste mundo, nós não temos que participar, nós não podemos participar da política, nós não podemos participar de futebol. É a ignorância humana escravizando a ignorância humana, e muita gente não vai para a rua. Assim como tem errantes na religião, olha o tanto de seguidores que Lula ainda tem. O maior patrimônio do Brasil, Lula, é o maior ladrão do planeta Terra. Mas é nosso, é do Brasil. Então, gente, o que eu falo não é para machucar ninguém, não é para agredir ninguém. E quando eu estou colocando uns temas aqui, fui orientado por um amigo: olha, você devia colocar um tema, aí começou. É porque não existe nada de graça. A gente vai ouvindo, observando as coisas. Aí um dia ele falou: não, coloca tema. Aí eu falei: sabe que é verdade mesmo? Então eu comecei a colocar tema. O YouTube está lá. Vai lá ouvir o que eu estou falando aqui esse ano no YouTube, mas que eu já contei algumas coisas que eu coloquei em 2012. Um novo calendário, um site da Sociedade Alternativa, está lá de graça para você ler. É de graça, eu pago. Quando eu falo que nós vamos de graça, tudo o que a gente vai fazer é porque a gente mesmo vai pagar. Se o cara vai numa motociata, ele vai pôr sua gasolina. Se eu for numa passeata de carro, eu vou abastecer meu carro. Nós vamos de graça, nós vamos pagar as despesas
que antigamente a política pagava, embora eu nunca peguei isso. Eu já vi gente pegar gasolina, já vi gente pegar isso, aquilo, outro. Isso nunca me interessou, eu nunca vendi voto. Então, para ir de graça, é fácil. Vamos conjugar o verbo da verdade. E vem comigo, vamos aqui, ó, nós vamos de graça. Vamos continuar fazendo de graça? Vamos parar de vender voto? Vamos aprender a votar? Enquanto não mudar é pelo voto, então vamos aprender a votar certo? Vamos fiscalizar se as urnas realmente, agora que chegou o efeito como Bolsonaro cobrando, dizendo que a urna é corrupta. Bolsonaro não falou agora, ele falou lá atrás, ele nunca acreditou nas urnas. Ele não está falando isso agora, ele está falando antes de ser presidente da República, lá atrás. Mas uma andorinha sozinha, lutando contra o sistema, igual eu faço com a Sociedade Alternativa, você acha que é fácil? Porque eu estou sozinho, eu sou a Sociedade Alternativa desde 2012, que veio a revelação. Você pode fazer? Raul Seixas cantou e eu explico. Eu lá sabia que Raul Seixas tinha feito isso, que era a missão dele, depois eu vim e revelar, escrever um livro explicando a Sociedade Alternativa? Não. Então o que eu faço hoje é uma nova história. Por isso que eu convido você. Vamos de graça consertar o Brasil? Pedir uma nova Constituição, porque essa daí não vai dar certo, é corrupta. Uma nova Constituição justa, rígida, com leis sábias, igual às leis de Deus, os 10 mandamentos. Somente isso que Deus quis para nós, 10 mandamentos. Quer lei mais sábias do que aquela? 10 mandamentos que o povo de Israel não deu conta de cumprir. Que as religiões não dão conta de cumprir. Que o Brasil, sendo um Estado laico e um Estado religioso, não dá conta de cumprir. Vamos mudar isso? Vamos colocar lá na Constituição, bem na frente, os 10 mandamentos e depois lá as leis para punir quem não cumprir os 10 mandamentos. Fácil demais. Fácil. Vamos colocar os empresários e os funcionários no seu lugar? Vamos colocar rico e pobre, cada um no seu devido lugar? Um parar de explorar o outro, um parar de criticar o outro? Vamos mudar a nossa história no Brasil? De graça? De graça dai, de graça recebei. Precisa de um comando? Todo o universo precisa de um comando. Então, todo o planeta precisa de um comando. Então, toda nação precisa de um comando. Não precisa dessa guerra dividida. Precisa de um comando forte, que faça as leis sábias, para que o povo seja feliz, para que o povo seja alegre, que festeje, que glorifique, que agradeça, sem precisar de divisão. Nós temos que ir de graça, não por causa de Jair Messias Bolsonaro, mas por causa do ideal que ele está trazendo para nós. Deus, pátria, família. Tem gente que vai botar no Pablo Marçal já ouvi gente que vai botar no Pablo Marçal. Mas o que o Pablo Marçal está fazendo para nós, a não ser criticar Lula e Bolsonaro? O que ele está fazendo? Perdendo o tempo de falar mal dos dois e não vai ter tempo de falar dele. A única coisa que ele fala dele é que ele é rico, que ele não precisa de roubar, que ele não precisa ser de corrupto, que ele é rico, já é rico. Desde quando o rico presta para alguma coisa? Desde quando o pobre presta para alguma coisa? O Lula não era pobre? O que ele fez já ao chegar ao poder? Agora, o que adianta o Pablo Marçal ficar falando que ele é rico, que ele tem dinheiro, que ele não precisa disso? Eu nem preciso disso, eu estou aqui por um ideal. Eu não preciso disso. O que ele está fazendo lá? Nós precisamos de um ideal, que é liberdade. Nem sei se democracia te dá isso. Eu não gosto de democracia. Pelo menos até hoje, para mim, democracia nunca funcionou. É um lixo. Eu não gosto de comunismo. Eu não gosto de socialismo. E eu não gosto de capitalismo.
Isso não nos leva a nada. O que nos leva a nada é liberdade, imposto justo. Liberdade e imposto justo. Somente o imposto justo. Ensinar as pessoas que pagar dízimo e oferta é uma mentira. Nós temos que ir de graça fazer isso. Salvar a humanidade, salvar o povo brasileiro. Tarefa fácil? Não, tarefa dura, solitária. E Bolsonaro também está passando isso. O governo de Bolsonaro acabou com a corrupção? Não, ele não dá conta. Com essa Constituição, ele não dá conta. Mas ele está querendo acabar com a Constituição, com a corrupção? Sim. Então vamos ver o que é que vai dar. Não é caçador de Marajá mais. Ele está conversando com todas as aulas. Mas só que existe um porém em tudo isso, que Bolsonaro ainda não tem controle, porque o sistema já era. Nós temos que ir de graça, mas cuidado, economiza. Não faça dívida para você ir de graça. Se tem condições de ir, vai. Se não tem, fica quieto. Não faz, não atropela não. Não faça dívida. Ah, vou fazer uma dívida para ajudar Bolsonaro. Não faz uma merda dessa não. Tem condições? Vai. Não tem, fica quieto. Fica quieto. Nós temos que ir de graça em qualquer lugar. Vai de a pé, nas ruas da sua casa, em volta dos seus vizinhos. Falou, vamos ajudar Bolsonaro? Tem gente que vai te xingar, né? Porque tem muita gente ainda que defende um bandido igual o Lula. Então tem muita gente que vai xingar. Esse tempo atrás veio um cara, no dia que o Lula foi solto, um senhor veio falar no banco: viva o Lula! Falei: enfia o Lula no teu cu, desgraçado. Eu não sei o que tem, eu sou rico. Enfia esse dinheiro também no teu. Vai se fuder. Um idiota querer falar de Lula, viva Lula. Vai se fuder com esse Lula, cara. Pessoal, calma. Não, acalma um cacete. Um cara que tô aqui do coisa aqui, o cara fica, viva Lula, e vem falar aqui pra mim que é rico, vá se fuder. Não precisa brigar pra tapa, não. Se ele viesse pro meu lado pra coisa, nós ia brigar, mas não vi isso. Foi na fila de um banco. Então não precisa disso. Mas nós temos que reagir. Nós temos que nos defender como nação, como povo brasileiro. E nós temos que ir de graça, cobrar de todos eles, não vender voto. Nem por cesta básica, nem por causa de uma consulta, os políticos continuam comprando voto, um bando de safado comprando voto e um bando de idiota vendendo voto. E esse que vende não tem direito a cobrar nada, porque votou por uma troca, pegou seu voto e entregou para um ladrão de um político. Agora, veja bem, na política, praticamente na política, 99% é religioso. E desses 99%, uma boa parte é cristão. Aí eu te pergunto, adiantou alguma coisa ser cristão? Se são corruptos, entrou na política corruptos e continuou roubando, bancada evangélica, bancada católica, e estão falando, não, vamos de graça. Cuidado com quem você vai votar. Cuidado. O voto é algo sagrado. O voto é algo de colocar a gente de bem lá. Não é porque é seu pastor, não é porque é seu padre, não é porque é o seu diácono, seu presbítero, que ele é honesto. Cuidado. Religião não salva ninguém. Vamos de graça? Vamos. Vamos lutar por um Brasil de brasileiros? Vamos. Quer ser meu amigo? Seja meu amigo. Quer ser meu inimigo? Seja meu inimigo. Só não precisa me matar, porque eu também não vou te matar por causa disso. Mas se nós estivermos em guerra, se eu tiver que pegar em arma para brigar contra o meu inimigo e meu inimigo brigar contra mim, aí eu vou ter que matar ou ele me matar. Guerra. A guerra é isso. Se vamos lutar, alguém vai sofrer. Embora todos sofremos com guerra. Então nós não queremos guerra. O próprio Bolsonaro não quer guerra. Ele falou, eu vou andar
na direção das 4 linhas da Constituição. E ele tem a Constituição que ele pode fazer, resolver tudo através da Constituição. Até para impedir alguma coisa na Constituição para ele fazer, ele tem condições de fazer. Se ele quiser fechar o Brasil, quiser fechar o Congresso Nacional, quiser fechar o Supremo Tribunal Federal, de acordo com a Constituição, ele como presidente do Brasil, ele pode fazer. Agora, será que ele vai fazer? Se não for ele, vai ser outro. Porque essa merda, esse lixo que está aí, nós não vamos continuar. O Brasil não vai se tornar uma Argentina. Porque nós vamos de graça. O Brasil não vai se transformar numa Venezuela. Porque nós vamos de graça. O Brasil não vai se transformar numa Cuba. Por quê? Porque nós vamos de graça. O Brasil não vai se tornar uma Coreia do Norte porque nós vamos de graça. O Brasil não vai se tornar como os Estados Unidos por quê? Porque nós vamos de graça. Nós vamos lutar por um Brasil livre. Nós vamos lutar por uma humanidade livre. O Brasil de brasileiros, um Brasil de trabalho, um Brasil de dignidade, um Brasil de luta, um Brasil totalmente livre, o Brasil justo. Um Brasil de amor. Um Brasil onde o pai e a mãe vai cuidar do seu filho. E o governo não vai interferir. Um Brasil livre do orgulho. Um Brasil livre da vaidade. Um Brasil que cuida. Um Brasil que alimenta. Um Brasil que ri e um Brasil que chora. Porque nem tudo é rosas, nem tudo é felicidade. Haverá momentos tristes. Neste momento vamos nos unir. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Juntos somos mais fortes. Um Congresso Nacional, se é que precisa existir, justo, uma Constituição justa, um poder mediador justo e um presidente honesto. Um político que não se corrompe, que trabalha. Um funcionário público que não se corrompe, que trabalhe. Um funcionário da iniciativa privada que não se corrompa, que trabalhe. Petrobras trabalhando para o povo. OAS, Odebrecht, no seu devido lugar. Acabar com essa farra da JBS, mandar na carne no Brasil, que só ela pode comprar. Vamos acabar com essa hipocrisia. Da liberdade na cidade e na fazenda, de produzir bons produtos para que nós possamos continuar indo de graça. Para que nós possamos continuar indo de graça. Então, se você entendeu o que eu quero dizer, faça o simples. Faça o simples. Vai ler bons livros. Vai evoluir. Entra para dentro de uma sociedade alternativa. Eu te explico qual é o sentido dela. Não posso te forçar. Então, uma boa noite para todos vocês e vamos continuar indo de graça. Vocês estão vendo aí Bolsonaro passeando pelo Brasil. Os passeios dele é de graça? Não, não se iluda. Os passeios que ele vai
É caro, tem que pagar a comitiva, tem que pagar a segurança, não tem nada de graça. Nós pagamos os impostos, eles usam para isso também. Então, na nossa parte que nós conseguimos ele convocar, o povo vai de graça. Ele e sua equipe, não tem jeito, tem que comer, tem que se alimentar. Mas nos comícios, nas passeatas, vamos de graça, sem pedir combustível, sem pedir pão com mortandela. Leva o seu próprio lanche e espalha pelo Brasil que nós vamos de graça. Nós, da agora para frente, vamos de graça ajudar a construir um novo Brasil. Um novo Brasil, do qual, no momento, o comandante maior é Jair Messias Bolsonaro. E ai daquele que tentar querer a volta de Lula, o maior ladrão do planeta Terra. Patrimônio brasileiro. Vamos continuar de graça? Tá chegando aí o mês de outubro. Escolha o seu candidato, vote em quem você quiser. Você é livre, vote em quem você quiser, desde que você vote com consciência. Desde que você vote com equilíbrio, com sanidade, com justiça. Para que nós possamos ter um Brasil de verdade. Que o florão da América possa prevalecer sobre cada um de nós e que um filho seu não foja à luta. E que neste momento Deus é realmente brasileiro. Ele queria ser eternamente israelita, não deu certo. Então, neste momento, vamos de graça, porque neste momento Deus quer isso de cada um de nós. Ele não vai forçar ninguém a nada. Ele não vai matar ninguém por causa disso. Ele vai continuar sendo Deus por causa disso. E ele está aí vendo os seus filhos comandar um novo rumo para o Brasil e depois para o planeta Terra. Porque sem nenhum medo de errar, neste momento, Deus é brasileiro. Ele está no planeta Terra e ele está no Brasil. E do Brasil, ele vai consertar toda a burrice humana na face da Terra. E não tem religião nenhuma que possa lhe ajudar. Não tem Bíblia que possa lhe ajudar. Então você precisa da força de um grande comandante no Brasil, na presidência da República. E se esse, no momento, tiver que ser Jair Messias Bolsonaro, vai com ele. Você é livre. Agora, se você achar que é Lula, vai com ele. Se você achar que é Pablo Marçal, vai com ele. Se você achar que é com Ciro Gomes, vota nele. Se você achar que é Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, vota nele. Você tem que votar com consciência. Não por influência de palavras, pela verdade. E neste momento, eu já digo para você, se não surgir nada, e se por acaso realmente tiver eleição, for acontecer a eleição em outubro, neste momento, eu sou 100% Bolsonaro. 100% Bolsonaro. E eu sou 1 milhão de vezes brasileiro. Porque desta nação eu não abro mão. Desta nação eu não me afasto. Eu posso passear pelo planeta Terra, mas eu volto para o meu Brasil, o florão da América, do qual, independência ou morte, eu vou lutar. Eu vou lutar. E se nós nos unirmos como irmãos no Brasil, fizer uma grande egrégora de irmãos, nós vamos continuar indo de graça. Nós vamos dar condições para o Brasil seguir em frente. Seguir em frente. Seguir em frente. Um por todos e todos por um. Porque nós estamos aqui. Wake Bar?
Wakeboard Goiânia, Wakeboard Goiás, Wakeboard Brasil, Wakeboard Planeta Terra. E vou repetir, sem nenhum medo de errar, neste momento e por muito tempo, Deus é brasileiro. E ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Então não se iluda querendo ver Deus. 10 mandamentos. No amor. No amor, se ele achar, ele vai se apresentar para você. Porque você só pode conhecer Deus se ele se apresentar para você. Se não for assim, você jamais vai conhecer Deus. Então, muito cuidado com o que você pede. Porque Deus é pura confusão. Deus é pura emoção. Deus, você não tem noção. Não tem noção do que ele é capaz de fazer. E eu te garanto, neste momento, Deus é brasileiro. E eu também. Ok? Pessoal, sai aí pelos rincões do Brasil. Vamos nos unir nas esferas de todos os estados do Brasil e com o Distrito Federal, aquele antro de ladrões. Vamos nos unir, povo brasileiro, sem ideologia, sem filosofia, sem teologia. Vamos nos unir e vamos de graça, porque o Brasil é o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. E ao terminar esse áudio aqui, se você estiver aqui ainda ouvindo, faz um favor, vai lá e ouça o hino nacional brasileiro. E você vai entender o que eu estou falando. Porque entre outras mil, és tu. Brasil! Wakeboard! Então um abraço do tamanho do meu coração. Vamos evoluir. Vamos participar do processo político. Não seja político, mas participe do processo político. E se entrar lá, não seja político, seja você e não se contamine. Separe o joio do trigo, porque chegou a hora da grande limpeza no planeta Terra. Por isso, sempre a palavra e a frase: Wakeboard Brasil! Wakeboard! 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 Eu garanto, o Brasil inteiro vai falar Wakeboard! Wakeboard! Um abraço para todos vocês.